Olá, meu nome é Sérgio Nishioka, sou médico infectologista e epidemiologista, sou consultor da Fundação Oswaldo Cruz do Distrito Federal e vou falar com vocês sobre a varíola dos macacos, monkeypox. Varíola dos macacos é uma doença que se conhece desde o início da década de 70, quando ainda existia varíola, e era uma doença de interesse porque era diagnóstico diferencial da varíola, né, naquela época, e que continuou existindo depois da erradicação da varíola em 1980, mas sempre limitada à África Ocidental e à África Central, em algumas áreas de alguns países. Esse surto que nós estamos observando mundialmente nos dias de hoje é uma novidade pela escala que está acontecendo e também pelas manifestações clínicas que diferem um pouco do que normalmente se costumava observar antes. Não se tem uma explicação clara do porquê que isso está acontecendo agora. Isso ainda é objeto de estudos e não temos como definir com clareza o que está acontecendo. A varíola dos macacos, a monkeypox, ela é transmitida principalmente por contato com lesões de pessoas que estão com a doença em atividade, que podem ser as lesões iniciais, as máculas, até a parte final das lesões, que são as crostas, e o período de transmissão, então, é até a queda de todas as crostas da pessoa infectada. Além da transmissão pelo contato direto com essas pessoas, pode haver a transmissão por contato com vestimentas, toalhas, roupas de cama que essas pessoas, porventura, tenham utilizadas e que tenham sido compartilhadas com outras pessoas suscetíveis. E existe também a possibilidade da transmissão por gotículas de saliva, transmissão respiratória, então. A varíola dos macacos, como está sendo observada nesse surto fora da África, ela tem diferido bastante do quadro clássico, que é, então, de lesões de pele por todo o corpo, múltiplas lesões, que chamam mais atenção as vesículas, né? Mas vai de mácula até a vesícula e depois crosta, mas é uma forma difusa da doença. Na Europa, na América do Norte e também no Brasil, tem se observado com mais frequência, embora possa existir essa forma mais difusa, é uma forma mais localizada da doença, com um número menor de lesões, e o que tem se visto até agora é uma localização predominante nas regiões genital e perianal, ou seja, próxima ao ânus. As lesões, elas seguem a mesma evolução das lesões observadas na África. Máculas, são manchas vermelhadas, pápulas, né, que são lesões mais elevadas, vesículas, né, e pústulas é quando o conteúdo da vesícula deixa de ser claro e passa a ser mais purulento. E depois crosta. As lesões que estão sendo observadas nos pacientes na Europa, América do Norte, aqui no Brasil, elas seguem essa mesma evolução, mas só que pela localização, muitas vezes as fases iniciais não são percebidas pelas pessoas, porque são poucas lesões, e são percebidas mais quando as vesículas se formam, se rompem, e então podem ser descritas por quem é cometido como feridas, mas admite-se que elas sigam a mesma evolução das lesões observadas em quem tem a forma difusa da doença. Sintomas gerais são descritos como frequentes na forma difusa da doença e como aparecendo antes, né, do surgimento das lesões. Isso na forma que é observada classicamente lá na África. Nos casos atuais, muitas vezes, esses sintomas gerais
têm faltado, não têm sido notados, ou são possivelmente assim de magnitude pequena e não são valorizados pela pessoa. Tá? Então, o fato da pessoa não ter tido febre, não ter tido dores no corpo, e aparece com uma lesão, não quer dizer que isso seja descartada a possibilidade da varíola dos macacos, porque não é obrigatória a presença desses sintomas preliminares. Tratamento da varíola dos macacos, ele é basicamente sintomático, né? Se a pessoa tem febre, tem dores, analgésicos, tem sido descrito com bastante frequência nos casos atuais em pessoas que têm lesões perianais, lesões genitais, que as lesões são dolorosas. Então, por vezes, é necessário o uso de analgésicos até mais potentes, em alguns casos, mas é basicamente um tratamento geral. Existe apenas um medicamento que foi recentemente, né, há pouco tempo, aprovado para tratamento tanto de varíola, né, que não existe mais, mas possivelmente poderia voltar como arma biológica, né, em atentados de bioterrorismo, como para tratamento da monkeypox também. Esse novo medicamento ele foi aprovado com base em estudos em animais, inclusive tendo sido utilizado o vírus da monkeypox, né, da varíola dos macacos, para esses estudos. Agora, não foi testado em pessoas doentes, né? Então, agora, eventualmente, começará a ser, ou está começando a ser estudado em pequena escala, em estudos pequenos, em casos de pessoas que estão com formas graves da doença, e aí se vai ter uma ideia melhor da sua efetividade, né, da sua eficácia e da sua segurança. Então, não é um medicamento que é disponível para ser usado em larga escala e nem se tem informações para que ele possa ser receitado para uso em todas as pessoas. Provavelmente ele vai ser restrito ao tratamento de pessoas com formas graves ou mais disseminadas da doença e particularmente em pessoas que tenham imunodepressão e que possam ser suscetíveis dessas formas mais graves, eventualmente até fatais da doença. Como o tratamento é bastante limitado e, no momento, nem existente entre nós, e a vacina também não vai estar disponível a curtíssimo prazo, e quando estiver, vai ser para grupos de pessoas que terão real necessidade dela, é importante que todos saibam que esta é uma doença que, embora bem menos transmissível do que outras que a gente conhece, como a Covid, que continuamos em contato com ela, como outras que a gente já sabe que são muito transmissíveis, como a gripe, como o sarampo, o coqueluche, a varíola dos macacos é muito menos transmissível que elas, mas é transmissível e qualquer pessoa pode adquiri-la. Tem sido observado nesse surto atual, na América do Norte, na Europa, aqui no Brasil, um número bastante grande de casos, uma proporção grande de casos em homens que fazem sexo com outros homens, mas a transmissão não é propriamente, não é classicamente a transmissão sexual que se observa, como na sífilis, na gonorreia e outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis, porque aí parece que o papel mais importante da transmissão é o contato pele-pele, e é importante, então, até que isso sirva de exemplo de que o contato muito próximo com pessoas deve ser evitado quando possível, né? Então, medidas como distanciamento social, como uso de máscaras, como lavar a mão com água e sabão, com o uso de álcool em gel, que são medidas que todos acostumamos aí a prestar atenção e utilizar na prevenção da Covid, elas também servem para a prevenção da varíola dos macacos.
Então, elas devem ser implementadas com certeza e com cuidado quando se está frente a pacientes com a doença. Então, você tem uma pessoa da sua família que está com varíola dos macacos, você deve evitar ficar entrando em contato próximo o tempo todo, a pessoa pode ficar em casa, em geral ela não vai precisar ficar internada, mas você não precisa também isolar totalmente, deixar a pessoa totalmente sozinha. Você pode ter contato, mas manter um distanciamento, não ficar um tempo muito prolongado e evitar um contato físico próximo e também contato com roupas, toalhas, roupa de cama, tudo isso tem que ser tratado devidamente, lavado, trocado e evitar de ser compartilhado com as pessoas. Em termos gerais, quer dizer, você sai na rua, você pode, no ônibus, né, em uma aglomeração, entrar em contato com pessoas que tenham a varíola dos macacos e você desconheça, às vezes a própria pessoa desconhece que esteja. Pode haver transmissão? Se houver contato físico próximo, pele com pele, é possível. Então, se puder ser evitado, grandes aglomerações, você pode ir em lugares públicos, mas manter um certo distanciamento, né, das pessoas, e isso certamente vai ter um impacto de minimizar a sua chance de adquirir a doença. No caso de pessoas da parte sexual, da vida sexual das pessoas, evitar um número maior de parceiros, e isso se aplica mais, pelo que a gente sabe, pelo que a gente viu até agora, no caso de homens que fazem sexo com homens. Tentando resumir tudo o que foi falado aqui, a varíola dos macacos é uma doença que já existia, não é uma doença nova, então já é conhecida aí desde a década de 70, né? Quer dizer, já tem quase cerca de 50 anos aí que ela se conhece, então não é uma coisa totalmente desconhecida como foi a Covid quando chegou no início da pandemia. Mas o que está acontecendo hoje, da forma de transmissão, das lesões, das formas clínicas mais localizadas, que tem sido observada aqui no fora da África, ainda demanda estudos e nós vamos ter que aprender mais sobre ela. Não pode haver assim, um pânico de que é uma doença, vai ser uma nova Covid, uma nova pandemia, que nós vamos ter lockdowns e certamente, em termos de impacto, não vai ser tão grande quanto foi ou tem sido a Covid. Mas não é uma doença a ser menosprezada, é uma doença que pode ser prevenida dentro do possível, com cuidados que todos já conhecemos, nada assim fora do normal. É uma doença que já existe até vacina, só não é disponível, e provavelmente, mesmo quando disponível, como eu expliquei antes, não vai ser necessária para todo mundo. Mas, comparado com a Covid, por ser uma doença já conhecida e já ter sido melhor estudada e já existirem opções de tratamento e de prevenção, nós estamos bem, assim, mais confortáveis pela própria doença e pelos recursos já disponíveis, quanto ao impacto que ela possa causar.